Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 939 blogs diários e minguando até 351 dias, 11 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 939 blogs diários já produzidos. Título: Abargedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições com 70 blogs diários, certo? Eu estou na parte 2 deste título com o blog 69, ok? Eu vou produzir até o blog 70 e o próximo a gente vai, o próximo, a parte desse título, parte 3, depois que esse é o penúltimo blog dessa parte 2 do título. Subtítulo: Valor Absoluto, parte 41, vou produzir, como tem dito, vou produzir até a parte 42 deste subtítulo. Não deixe de estar acompanhando este subtítulo em específico. A abertura dele sempre vai ficar na descrição do vídeo para você voltar no princípio e fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isso e faça por você mesmo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a abertura, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. Então, essa é a minha descrição do vídeo. Faz o processo de conscientização pela descrição do vídeo, muito prático. Vocês podem acessar um blog antes, um blog depois. Faz esse processo de conscientização pela descrição do vídeo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, essas duas playlists, O Diabo Assediou em Mim e a playlist Melhor das Melhores, a playlist O Diabo Assediou em Mim com 40 blogs diários e essa playlist Melhor das Melhores com 9 blogs diários, certo? A playlist O Diabo Assediou em Mim serve para você fortalecer o seu corpo expressivo e a Melhor das Melhores representa a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional do corpo. A imagem vai representar uma desigualdade, ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, esse poder
vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz a abertura, né, o processo de conscientização pela abertura junto comigo, não deixe de estar, relacionando essa abertura, certo? Eu sempre repito as minhas falas na abertura, para que a gente fica com as nossas consciência flexionada. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa vai explicar esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Vamos fazer a leitura. Assim como o corpo tem o seu ponto de vista para frutificar, Deus também tem o seu ponto de vista. O ponto de vista de Deus vai ficar dividindo em poder de criar e poder de formar. Tudo isso cai diretamente no poder público. Este poder pode representar um espaço habitado e quando explicando um corpo simples de entendimento, um corpo simples por causa da origem da criação de Deus e sendo esta a fonte da vida. O Cristo vai representar o segundo ponto de vista de Deus. Este ponto de vista de Deus não dá o valor real por causa da formação que divide o fruto do corpo, que provoque uma desigualdade no fruto do corpo e pode ser absoluto quando o corpo estiver frutificando independentemente, porém, se ser real jamais, pois é ele que desabita do corpo material, sendo este o olhar que imita Deus, sendo o primeiro ponto de vista, vai explicar o ponto de o vai explicar o poder de criar de Deus. Este segundo ponto de vista de Deus vai imitar o poder real de Deus. A diferença é que o Cristo é uma formação e uma formação, ela só pode explicar a frutificação. E quando esta frutificação for absoluta, o Cristo passa a ser apenas um objeto ou uma imagem de de um ponto e podendo explicar estrutura, lei criada pelo corpo para imitar o estado emocional deste corpo. Esta formação, ela também forma 2 pontos de vista quando representando a forma de frutificação do corpo simples, de entendimento simples. Os 4 pontos de vista vai explicar 2 para Deus e 2 para o corpo simples. Quando for o ponto de vista de Deus, vai explicar o poder de criar, o poder de formar. O poder de criar é relativo à fonte e o poder de formar é relativo à frutificação dos corpos. Perfeito, perfeito. Veja que quando ele forma, ele divide o fruto do corpo por um que é Deus, explicando a fonte e outro do fruto, e explicando a forma de frutificar do corpo simples, de entendimento simples. Ambas têm a sua forma de conexão. Trabalhe isso na sua consciência interna e externa. A interna é a conexão com a vida e a externa é a conexão com uma forma de frutificar. E isto que explica o corpo simples de entendimento simples. Muito bom, vamos lá fazer a expressão livre, né, deste contexto para que a gente possa compreender a particularidade. Aqui nós vamos ver as funcionalidades, né, tudo perfeito se dividindo na nossa consciência, entendendo as particularidades, a funcionalidade de Cristo, entendendo a funcionalidade do poder de Deus, entendendo a nossa consciência interior e como é que nós conecta a nossa origem, daquilo que nós fomos criado perfeito no paraíso de Deus, e como é que a gente manifesta isso dentro do poder público, certo? Se é Cristo, se não é Cristo, é certo? E tudo, quando você está conectado à raiz, aquilo que é a criação de Deus, você
você transparece isso, a formação ela passa a ser apenas um objetivo, certo? Um objetivo que em determinada situação ela fique parado dentro da sociedade. O Cristo, quando Deus terminar de formar os corpos por Cristo, unificar todos os corpos junto, transparecer ele, esse Cristo ele vai ficar parado dentro da sociedade, demonstrando que Deus levou todos os corpos em juízo. Eu sempre repito isso para ficar bem claro, porque esse Cristo ele ganha grande complexidade, certo? Mas ele, determinada situação, ele tem a sua funcionalidade, ele tem a sua forma de unificação, né? Que ele vem diretamente no fruto para unificar os corpos, certo? Ele vem por fora para unificar os corpos, diretamente no ponto de vista de cada um, confundindo a língua de um e do outro, certo? Depois que terminar aqui, você está no reino de Deus, beleza, você é no interior, você é no exterior, o Cristo vai representar a estrutura, que nem você está vendo aqui dentro da sociedade hoje, ok? Internet, religião, tudo isso, ok? Então, deixa ele parado, ele não faz confusão. Mova ele, ele já faz confusão, porque ele não ganha, ele não é o reino de Deus. E faça essa percepção. É o ponto de vista de cada uma das pessoas, certo? Ele tem acesso porque ele é Deus, de uma certa forma, Deus tem acesso ao Cristo porque Cristo é Deus, que Deus é Cristo, né? Deus tem acesso a Cristo porque tem acesso às trevas porque Deus é Deus, entenda isso. Quando Emanuel estiver morto, ele diz, né? Todo poder foi me dado no céu e na terra, né? Entenda isso. Assim como o corpo tem o seu ponto de vista para frutificar, Deus também tem o seu ponto de vista. O ponto de vista de Deus deve ficar dividido o poder de criar, né, e o poder de formar. E tudo isso cai diretamente no poder público. Veja que tudo isso cai diretamente no poder público, certo? O poder de criar de Deus ele continua movendo, porque essa atmosfera não muda, certo? Agora o poder de formar de Deus, aí ganha essa complexidade. Como ele está no ponto de vista de cada corpo em específico, vai depender daquilo que as pessoas estão entendendo. Se ela está confundindo os seus relacionamentos, está confundindo a sua forma de frutificar, está confundindo aquilo que é fonte, sabe? Tem muita coisa nesse ponto de vista do corpo simples, de entendimento simples, certo? Entenda isso. Este poder pode representar um espaço habitado, e quando explicando o corpo simples, por causa da origem da criação de Deus, sendo esta a fonte da vida. Então, este poder de Deus vai estar no nosso interior, representando uma conexão à palavra, representando a fonte, a nossa vida, representando o canal da onde a fonte passa, e nossas expressões, nós transparece isso no poder público, certo? No poder público cai aí dentro dessa grandiosidade que é a atmosfera de Deus, certo? Entendo, faça essa percepção. Então, este poder vai representar um espaço habitado, quando explicando o corpo simples, por causa da origem da criação de Deus, sendo esta a fonte da vida. O Cristo vai representar o segundo ponto de vista de Deus. Este ponto de vista de Deus não dá o valor real. Não dá. O Cristo não dá o valor real, por causa da formação que divide o fruto do corpo, né? Divide o fruto do corpo. A formação divide o corpo, divide o fruto do corpo, né? Já faz essa percepção que nós somos palavra, nós somos o reino de Deus é representado por palavra pela vida e pelo corpo emocional diretamente. Então, a partir dos nossos olhos, são forma de frutificar. E o Cristo ele vai ficar bem lá fora, né, no poder. Então, esses três é o reino de Deus, e o nosso ponto de vista vai ganhar essas complexidades, certo? Se mover uma coisa equívoca ou não equívoca, flexibilidade. O Cristo ele é muito incrível, se você entender. Ele tem a mesma funcionalidade do que o poder de Deus, mas não é poder, eles são a flexibilidade. Tudo que Deus faz, esse Cristo também consegue fazer, tranquilamente. Sei lá, ele pode simular qualquer coisa, ele pode simular igualdade nas suas formas de frutificar, pode simular desigualdade na forma de frutificar, e ter tudo questão de perspectivas, tudo é questão de percepção, certo? Ele é muito, muito igual ao poder de Deus, certo? Entenda isso. Então, o Cristo vai representar o segundo ponto de vista de Deus. Este ponto de vista de Deus não dá o valor real, por causa da sua formação, que divide o fruto do corpo, que provoque uma desigualdade no fruto do corpo, e pode ser absoluto quando o corpo estiver frutificando independentemente, né? Então,
Quando o corpo estiver frutificando independentemente, ele vai ser absoluto, porque ele vai ter ciência naquilo que ele está dando, certo? Entenda isso. Porém, ser real jamais, né? Porém, por ser real jamais. Quando você está frutificando dentro do Cristo, você pode fazer, fica flexionado que nem um poder, né? Mas não é a realidade. Se eu estiver usando o Cristo, eu não faço parte, certo? Eu não, sei lá, é uma forma ideológica de você flexionar outros corpos. Existem várias formas para você usar esse Cristo que dê certo, ok? Entenda isso. Pois é ele que desabita o corpo material. Quando eu falo que é ele que desabita o corpo material, é porque aquilo vai ficar, a frutificação vai ficar tudo na vista, não vai ficar nada interior, porque tudo isso que está no interior nosso são reino de Deus, simplesmente isso. Nosso corpo é parte do reino de Deus, não é parte de morte, não é parte de Cristo. O Cristo é apenas uma flexibilidade, um sinal da morte que Deus usou, e que em determinada situação, como eu tenho dito, ele pode até mesmo ser o poder de Deus, dependendo muito, mas muito da capacidade cognitiva do mentor. Sendo este o olhar que imita Deus, né? Sendo o primeiro ponto de vista, vai explicar o poder de criar de Deus. Este segundo ponto de vista de Deus vai imitar o poder real de Deus. Então, entenda isso, ó. Sendo este o olhar que imita Deus, ou seja, você está na vista de alguém, você tem a forma de frutificar de um corpo simples, você está na vista, então este olhar que imita Deus, sendo este olhar que imita Deus, sendo o primeiro ponto de vista, vai explicar o poder de criar de Deus, né? Este segundo ponto de vista de Deus vai imitar o poder real, vai imitar o poder real de Deus, imitando, deixando tudo flexionado, qualquer coisa. A diferença é que o Cristo é uma formação, e uma formação ela só pode explicar a frutificação. E quando esta frutificação for absoluto, o Cristo passa a ser apenas um objetivo ou uma imagem de um corpo e podendo explicar estrutura, né, e lei criado pelo corpo para imitar o estado emocional de um corpo. Veja que o Cristo ele tem essa ideia. Ele tem essa ideia de limitar o estado emocional do corpo, criar uma estrutura, uma lei, por exemplo, tudo, setores administrativos, tudo que está parado dentro da sociedade. Se você deixar as coisas tudo parado, criar lei para você relacionar uma coisa e outra, ainda assim fica tudo bem, sabe? Tranquilo para você relacionar essas coisas e tudo fica bem nas suas consciências. Faça essa percepção que o Cristo ele tem as suas formas bem independentes de ficar relacionando uma coisa e outra dentro da sociedade. A diferença é que o Cristo é uma formação e uma formação ela só pode explicar frutificação e quando esta frutificação for absoluto, o Cristo passa a ser apenas um objeto ou uma imagem de um corpo e podendo explicar estrutura e lei criado pelo corpo para imitar o estado emocional, para limitar o estado emocional do corpo. Então, você vê que quando você usa esse Cristo, você consegue uma forma administrativa boa, você pode deixar ele parado, certo? Sem mover ideologia com ele. Quando você move a ideologia, ele vai cair diretamente no frutificação, ele serve para a unificação, certo? Para unificar. Então, o grande desastre usa o Cristo para flexionar, para fazer uma mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa. Você entende quando a gente estivermos conectados diretamente com Deus, nós vamos ficar tudo transparecido, tudo claro para a gente. Então, o Cristo vai embora, ele fica aí só como um sinal, ajudando aí nas estruturas, fazendo a estrutura administrativa, certo? Muito interessante. Se você colocar ele no lugar dele certinho, correto, tudo fica perfeito. E esta formação, ela também forma 2 pontos de vista, né? Ela também forma 2 pontos de vista, quando representando a forma de frutificação do corpo simples de entendimento simples, né? Faz essa percepção. A diferença é que o Cristo é uma formação, e uma formação ela só pode explicar a frutificação, e quando esta frutificação for absoluto, o Cristo passa a ser apenas um objeto, ou uma imagem de um corpo e podendo explicar estrutura e lei criado pelo corpo para limitar o estado emocional do corpo
E esta formação, ela também forma 2 pontos de vista, quando representando a forma de frutificação do corpo simples, de entendimento simples. Então, essa forma de frutificação forma 2. Qual que seriam os 2? Tem aquela que nós traz diretamente da raiz, que é da fonte, que traz diretamente e transparece isso ao poder público. E a outra forma são coisas objetivas, são coisas movendo coisas, certo? Entenda isso. Tudo tranquilo, existe essas 2 formas de você trabalhar, fruto comercial e aquilo que você acrescenta a outras pessoas, que nós trabalhar diretamente nos seus frutos. Entenda isso. Os 4 pontos de vista vai explicar 2 para Deus e 2 para o corpo simples, né. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá, ó. Quando for o ponto de vista de Deus, vai explicar o poder de criar e o poder de formar. O poder de criar é relativo à fonte e o poder de formar é relativo à frutificação dos corpos. Então, o poder de formar é relativo à frutificação dos corpos. Então, tudo aquilo que está na minha vista pode ser uma coisa certa, pode ser uma coisa errada. Perfeito. Veja que quando ele forma, ele divide o fruto do corpo por um que é de Deus, né, representando a nossa consciência interior, dividiu no nosso interior uma espiritualidade para o nosso interior, que é de Deus, e essa ponto de vista nosso, que nós vai poder transparecer ou então mover uma coisa equívoca que tem dentro da sociedade. Quando a gente move por uma coisa equívoca, nós tomamos Cristo de uma forma ideológica, na flexibilidade. Aí pode representar o ato consciente, o ato inconsciente, tem várias formas de você compreender isso, certo? Ponto de vista, percepção, palavra, conexão, precisa de muita técnica para vocês acompanhar o raciocínio bem preciso de tudo que está sendo dito dentro do blog diário. Se você estiver acompanhando tudo, desde o princípio, vocês não vai ter dúvida de nada, é só fazer essa percepção. Então, ó, veja que quando ele forma, ele divide o fruto, né? Ele divide o fruto do corpo por porque por um que é de Deus, divide o fruto. Por um que é de Deus, explicando a fonte, né, nosso interior, e outro fruto explicando a forma de frutificar do corpo simples, de entendimento simples. Então, dividiu essas duas espiritualidades, né? Na minha vista, eu posso mudar a minha expressão, mas no meu interior eu não mudo. Tudo que eu tento mudar aqui dentro, eu atraio alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, sabe, da sociedade. Eu vou trazendo, formando equívocos sobre a minha forma de realizar, certo? Entenda isso, ganha grande complexidade. Esse de dentro não tem flexibilidade nenhuma, ele é uma forma única de realização única com Deus diretamente. O que tiver na nossa vista ganha essa flexibilidade, né, explicando aí uma coisa e outra dentro da sociedade, o equívoco de uma coisa ou a coisa certa. Quando você transparece do seu interior, você dá diretamente no fruto de uma forma correta, tranquilo, bom para frutificar quando você transparece de uma forma correta. Ambos têm a sua forma de conexão. Trabalhe isso na sua consciência interna ou externa. A interna representa a conexão com Deus e a externa representa a sua vista, a forma de frutificar. A interna é a conexão com a vida, né? E a externa é a conexão com a forma de frutificar. E isto que explica o corpo simples de entendimento simples. Muito bem, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, né? Estou tendo uma complexidade que eu estou com respiração curta por causa de o nariz está muito entupido, né? Não estou conseguindo respirar direito, mas tudo bem. Eu estou faço essa percepção. Então, gera um pouco de desconforto, mas tudo bem. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se não estiver entendendo, certo, desliga o vídeo e está tudo certo, certo? Só faça isso se realmente for uma coisa que que vai te ajudar, né, que vai fazer você se conectar com Deus, vai fazer você se realizar com Deus, ok? Só faça isso realmente se for bom para você. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.